Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos de radiações e sobre as suas utilizações, as suas aplicações do dia a dia. A primeira radiação que a gente vai falar é da radiação que a gente chama de radiação alfa, que é um tipo de radiação que a gente chama de radiação ionizante. E ela é formada por uma partícula de átomo de hélio. Quando a gente fala em radiação alfa, a gente precisa saber que é uma partícula de átomo de hélio. E do que é composto esse átomo de hélio? Por 2 prótons e 2 nêutrons. Aqui a gente tem um núcleo, olha, deixa eu sublinhar aqui de vermelho. Imagina que a gente tenha um átomo de hélio aqui no núcleo. A gente vai ter sempre 2 prótons e 2 nêutrons. Lembrando que próton a gente representa pela carga positiva e nêutron pela carga neutra, né? A gente chama de N. Então aqui nesse núcleo desse átomo de hélio a gente vai ter 2 prótons e 2 nêutrons, tá? E apenas vai estar nesse núcleo. E a representação dessa radiação alfa é desse jeito. A gente vai dizer que a carga de prótons é o número que a gente tem aqui, ó. É o prótons, certo? Que são 2. E aqui é o que a gente chama de massa atômica. Nessa massa atômica é sempre representado pela soma dos prótons mais os nêutrons, certo? Você tem 2 e 2, então consequentemente a massa atômica vai ser 4. E o número que a gente tem aqui vai ser sempre representado pelo número de prótons. Isso aqui vocês estudam melhor em química, né? E seria essa representação aqui. É o que a gente chama de radiação ionizante. Ela tem grande poder de ionização, né? Tirar elétrons, pouco poder de penetração, tá? O que isso quer dizer? Que uma folha de papel consegue barrar esse tipo de radiação, então ela tem pouco poder de penetração. É usado no tratamento de doenças, realização de diagnósticos médicos e datação de fósseis. Tá? Então essa aqui é a primeira radiação que a gente estuda, radiação alfa. A segunda que a gente vai estudar é a radiação beta. Tá? E qual é a principal definição dessa radiação beta? O nêutron decai e se transforma em um próton. Ele não tem massa e possui carga -1, ele precisa de uma carga negativa. A representação dele é essa daqui, ó. Como a gente já falou, ele não tem massa, então o número atômico dele é 0. E aqui -1, né, que é representado pelo valor do próton no caso. Velocidade que eu não falei aqui em cima, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. A velocidade dessa radiação alfa é 3 vezes 10 elevado ao cubo quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 elevado à quarta potência quilômetros por segundo. Então essa aqui é a velocidade dessa radiação alfa. Já a velocidade dessa radiação beta é um pouquinho maior, vendo? Um pouquinho não, bem maior. 7 vezes 10 elevado à quarta potência quilômetros por segundo, e 3 vezes 10 elevado a quinta quilômetros por segundo aqui. A velocidade é representada por mais ou menos 95% da velocidade da luz. Então, é um valor muito, muito próximo da velocidade da luz. Ela tem um poder de penetração bem maior do que a penetração da radiação alfa, tá? Ela é de 50 a 100 vezes maior do que essa radiação alfa, que a gente viu anteriormente. Mas ela consegue ser barrada, por exemplo, por uma folha de chumbo de 0,1 milímetro. Ou um pedaço de madeira, por exemplo, consegue barrar tranquilamente esse tipo de radiação. Ela é muito utilizada em medicinas, em tratamento de câncer, diagnósticos médicos também. Tá? E a terceira radiação aqui que a gente vai falar é da radiação gama, que é propriamente dito uma radiação. A radiação alfa e beta, ela não é bem uma radiação, porque ela funciona como emissão de partículas. Já a radiação gama, não, elas são necessariamente ondas eletromagnéticas. Né? Elas são realmente ondas, a velocidade dela é igual à velocidade da luz, então ela é tem muito maior velocidade do que a alfa e a beta. Né? A representação dela, ó, a alfa aqui, massa 0,
e número de prótons também zero, então essa representação aqui, velocidade igual à velocidade da luz, são radiações de ondas eletromagnéticas com maior penetração que alfa e beta, tá? É nociva à saúde humana, se mal utilizada ela pode fazer muito bem para tratamento de muitas doenças, mas se for mal utilizada ela pode fazer mal, ela pode ser nociva para a nossa saúde. É preciso de uma placa de chumbo de aproximadamente 10 centímetros para que ela não penetre. Então, para a gente conseguir barrar uma radiação gama, a gente precisa de uma placa de chumbo ou de uma parede de concreto para que ela não penetre, tá? E ele é utilizado para esterilização de equipamentos médicos. Então, por exemplo, eu tenho um bisturi, algum equipamento médico que precisa ser esterilizado. Não é necessário, não é apenas pegar e lavar esses utensílios, a gente precisa esterilizar. E eles são esterilizados com esse tipo de radiação, para que não dê problema, né, futuramente. Destruir tumores, irradiar alimentos, matando micro-organismos que reduzem sua validade. Então, o que eles costumam utilizar esse tipo de radiação? Eu tenho um alimento e a validade dele, né, é muito pequena. A gente tem dentro de um alimento muitos micro-organismos que reduzem a validade dele. A gente consegue matar esse tipo de micro-organismo utilizando esse tipo de radiação, prolongando a vida útil dele, prolongando a validade. Então, esse aqui é um outro tipo de utilização também dessa radiação gama. Aqui a gente tem a representação desses tipos de radiação. Lembrando que a radiação alfa e beta, elas são, não é bem uma radiação, né? Elas são formadas por partículas. E radiação gama é propriamente dito uma onda eletromagnética, né? Aqui, ó, a gente pode observar nesse desenho. A radiação alfa, ela consegue ser barrada aqui por um papel, por um tecido, tá? A radiação beta, que é o que a gente tem aqui no verde, ela vai conseguir transpassar essa folha de papel, mas vai conseguir ser barrada por uma madeira, por uma placa metálica, como a gente já falou anteriormente. E aqui a gente tem a radiação gama, né, que ela vai conseguir transpassar esse papel, esse tecido, madeira, mas consegue ser barrado por uma parede de concreto ou por uma parede de chumbo de 10 centímetros. Tá? Então, basicamente era isso que eu queria falar. Tem uma lista de exercícios, tá? E tem o conteúdo da OE que é para vocês lerem também.